Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui mais uma vez com Marcelo Aranda. Paz e bem para todas e todos. Guilhermina. Mais uma vez, que bom estarmos juntos. E Leir Stott. Queridos amigos e irmãos, felicidades a todos, amigos. Interessante uma coisa, eu costumo denominar cada um de um jeito, né? O Leir realmente proibido para diabético, viu? É uma pessoa muito doce. Então vamos dar sequência à introdução do Livro dos Espíritos, sendo que Marcelo Aranda vai começar, inclusive, com um comentário a respeito do tópico final que foi citado semana passada. Então, aquele tópico é maravilhoso, né? Que ele vai dizer para a gente, num resumo da doutrina espírita, como ele fala no final, da importância da gente se afastar do egoísmo, do orgulho, dessas sensações, dessas coisas da materialidade, e buscarmos cada vez mais nos juntarmos às coisas divinas, ao amor, à benevolência, à empatia. E ele nos alerta, cuidado para não agirmos mal, porque agirmos no mal acaba que gera em nós situações, né, desequilibrantes, situações que temos que fazer reajustes, e aí teremos que reajustar-nos com a lei maior do Pai. Então é muito importante. Releio esse capítulo, esse final, que vai trazer muitos esclarecimentos para todos. E aí a gente dá continuidade neste texto, que ele vai dizer o seguinte para a gente. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constituiu, quando não, uma prova, pelo menos forte presunção contrária. Não somos dos que nos rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos. Ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Mas a opinião deles não pode representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável. Desde que a ciência saiu da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto a conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos diariamente as opiniões mais contrárias sem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. Vejam que interessantíssimo, né? Muitas vezes nos apegamos a essa ciência cega, né? Que eu digo que é uma ciência que usa antónios espirituais, né? Que é aquele coisa que alguns animais de carga utilizam. Por quê? Porque se vestem, se tentam blindar de qualquer outra coisa que surge, né? Como a ciência dos espíritos, né? Que vai dizer o quê? Que foi baseada, estudada por Kardec, né? Como o João fala, através daquele método duplo cego. Então, ela tem um peso, ela tem uma sistematização, ela tem uma análise muito grande, né? Depois recomendo a leitura do que é o Espiritismo, que é muito interessante,
que vai trazer uma análise dessa relação da ciência, dos incrédulos, daqueles que são céticos, daqueles que acreditam numa ciência sem refletir que pode existir outras coisas que a ciência ainda não teve oportunidade de se aprofundar devidamente. Leir, o que você diria a respeito? Caros irmãos, devemos observar a ciência e espiritismo, quer dizer, o saber e a ignorância, o que dificultou a evolução ao longo dos milênios. Então, aqui também se observa que nossos irmãos iluminados veem com naturalidade o esforço do estudioso, do pesquisador. Ele tem toda a naturalidade em ter suas teses erradas no início, mas ele está buscando o caminho que, ao final, então, ele vai chegar ao plano psicológico, onde encontra-se a vida espiritual. Observe que diz aqui, a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável, porque o pesquisador se baseia em testes, leva ao laboratório, pesquisas físicas materiais, até chegar no plano psicológico, onde se encontra o verdadeiro ser, que é o espírito. E aí, dando sequência, é o seguinte. Então, no tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão digna de fé, pois eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas em termos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver quase sempre é hipotética, visto que eles não se acham mais livres de preconceitos do que os outros. É como se diz, todos nós somos espíritos em planos, em degraus diferenciados de cultura, de conhecimento, de discernimento. Então, todos são dignos pelo esforço incessante de buscar resultados para acabar com os mistérios da realidade. Ele coloca sábios e vulgos dentro da imagem do saber e da falta do conhecimento. Num dia todos serão sábios. Ele diz, direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro. É possível imaginar a dificuldade que esses espíritos mais iluminados têm para encontrar, para poder trazer à população um diagnóstico, uma descoberta, né? Então ele diz, pois uma propensão natural leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. É simples e natural entendermos isso. Então, traz exemplos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere toda a ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Aqui podemos comentar que a partir do momento em que os cientistas estudiosos estão se aproximando e aceitando ao espiritismo, a doutrina dos espíritos, cada vez mais eles estão abrindo suas mentes para esse lado ainda oculto da vida. Tirai-o daí e vereis quase sempre delirar por querer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana, natural dentro do campo da nossa busca incessante por evoluir. Consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Então, observem, sempre voltado para aquela especialidade. Há um porém de permitir-me em que isto afete a estima a que tem direito por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o espiritismo. Então, observamos limites, como dissemos, o estudioso, o cientista, ele está cada vez mais penetrando no conhecimento da vida espiritual.
ele termina do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Está perfeitamente simples que devemos respeitar todas as teorias, todas as pesquisas, todos os esforços de laboratórios, que agora chega no auge em que a ciência está buscando conhecer o espírito. O comentário da Guilhermina vai ser acaba depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, agora, fazendo um comentário ao trabalho de Leir, Guilhermina vai dar sequência no último tópico do estudo, que é o último parágrafo de hoje, o quarto parágrafo desse capítulo 7º. Esse capítulo 7º, ele inclusive termina um momento de raciocínio, que é uma coisa muito interessante, que fala realmente sobre o aspecto da ciência da época, vamos analisar, a ciência daquele momento, e que continua. Só que naquela ocasião, a ciência, ela trabalha com observação, com método, com pesquisa, só que com a tecnologia que está à disposição de cada momento, de cada época. E àquela época, os estudiosos, os cientistas estudavam as propostas dentro do seu nicho de pesquisa, dentro do seu nicho, e ele coloca isso muito bem aqui, cada um dentro do seu nicho de pesquisa, e obviamente não fechando todo a discussão, porque as discussões sobravam pontos de vista que não poderiam ser comprovados dentro do raciocínio fragmentado e da época, e a tecnologia da época. Aí as ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinada ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querem submetê-las aos processos comuns de investigação, querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. É mais ou menos como se você pudesse, na época, nesse período da época de Kardec, das especulações, fazer analogias às experiências hoje feitas, com a tecnologia de hoje feitas através dos outros planetas, dos perfis de outras categorias, de outras matérias. Não tem como discutir. São coisas diferentes, discutidas de formas diferentes, em técnicas diferentes, em possibilidades diferentes. Então ele diz aqui, as observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita como ciência é, pois, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem de se ocupar com isso e seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ser, porque a ciência estuda a matéria. Apenas e exclusivamente, o mais profundamente possível, até hoje, a ciência estuda a matéria. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. A abstração feita da sua qualidade de sábios. Pretender, porém, definir que a questão a ciência equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma. E por que não a encontra com o seu escapelo? Como encontra um nervo na anatomia, ou porque não a vê volar-se como um gás, conclui que ela não existe, visto colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não.
Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Até porque o conteúdo do que se estuda, ele não é mensurável dentro das potencialidades e dos instrumentos que a ciência, na época, e hoje, inclusive, produz. A possibilidade do estudo sério e profundo da alma do espiritismo, ele foge totalmente, porque foge, inclusive, dos potenciais de análise. Foge das capacidades tecnológicas. Foge porque é um acervo muito maior. Abrange todos os conhecimentos científicos de qualquer área. E, infelizmente, nós não temos isso ainda hoje. Teríamos que fragmentar os estudos, recolher aquilo que se descobriu, ter a humildade de se perceber que não está completo, para que se reúna tudo, para que se possa chegar num ponto final, que é a alma. Um comentáriozinho aqui, que vale a reflexão. E é bem característico. Kardec diz que o espiritismo não é da alçada da ciência. A ciência de sua época, de seu tempo. Uhum. Nós hoje convivemos com uma realidade científica que é factual. Sim. Psicanálise, dentro de suas diversas vertentes. Sendo que, vejamos bem, Kardec, de certa maneira, foi quase contemporâneo de Freud. Mas foi contemporâneo de um mestre de Freud, que foi Charcot, que estudou, digamos assim, os fenômenos psíquicos em situações de enfermidade mental. Ele estudou sim, observou sim, fez análises muito profundas, porém não conseguiu estabelecer conceitos que fossem sólidos o bastante para poder explicar aqueles fatos que ele observava. Teve que surgir Freud, e depois de Freud teve que vir Jung, que inclusive, quando começou a falar a respeito do inconsciente coletivo, fundamentando isso daí não simplesmente em expressões da ciência material, mas também na criatividade do ser humano. Quando Jung começou a analisar a psicopatologia dentro desta visão, Freud rompeu com ele. Que Freud era francamente um total materialista. E Jung abria as portas da psicanálise para um viés mais espiritualista. E é interessante observar que no livro O Homem e seus Símbolos, Carl Gustav Jung, ele descortina um conhecimento que liga a ciência ao espiritismo, ou digamos assim, liga a ciência à religião. Ele não fala de Deus, mas fala de um inconsciente coletivo. Fala de algo que ele observou sem a interferência dos espíritos, mas que teve um peso enorme no tratamento das enfermidades mentais. Ou seja, a ciência da época de Kardec era ligada à materialidade. A ciência dos nossos dias tem que buscar a espiritualidade para poder se fazer realmente presente na vida de cada um de nós. Aí, como disse Bezerra no passado, quando ele disse, no dia em que o materialismo enxugar uma única lágrima de desespero, eu vou poder aceitar o repto que foi feito a ele da Federação Espírita Brasileira no final do século XIX, questionando. Muito bonito o que você está falando, mas isso daí não resolve os problemas humanos. Ele analisou.
um materialismo implotado com relação aos conhecimentos espíritas. E percebe-se nitidamente, sem a filosofia que abre a mente da pessoa, nós vemos que a doutrina é religião, filosofia e ciência. Começou com o ensaio duplo cego de Kardec, evoluiu para um conhecimento transmitido pelos espíritos, que são inteligências livres da nossa vontade. Pode-se pegar toda a literatura espírita, botar dentro de um alto forno e queimar tudo. Não adianta, ninguém vai conseguir queimar os espíritos. Então, o fato é que pode-se até excluir totalmente o espiritismo. Ele vai ressurgir através de pessoas de boa vontade que seguirão na tarefa de sua divulgação. E nós estamos hoje vivendo um outro momento em que está sendo pesada na balança toda a humanidade. Ou seja, se não enxugarmos lágrimas, ou seja, se não buscarmos a nossa espiritualidade, nós não conseguiremos atingir os objetivos para os quais a doutrina nos foi trazida. Vocês me perdoem por estar agora fazendo esta avaliação, tá? E encerrando o programa, porque no anterior eu praticamente não me manifestei, mas eu achei muito pertinente, porque o Espiritismo é da alçada da ciência quando consideramos o seguinte: ciência é conhecimento. Pesquisa. Não, é conhecimento. Já dizia Paulo Freire, existem diversos tipos de saberes. E o verdadeiro educador é aquele que procura aprender com o educando. Então, não há como um espírita ser espírita sem ter a devida humildade de compreender o que pensa e o que sente o outro. Por quê? Se não entendemos o que o outro pensa, estaremos sendo egoístas. E o egoísmo não é o nosso propósito. Muito pelo contrário, o Espiritismo combate o orgulho e o egoísmo. Temos que vencê-lo, pelo menos na racionalidade, para depois introduzir o altruísmo pleno na nossa espiritualidade. É duro, difícil, mas se fosse fácil, nós seríamos já perfeitos. E não somos. Vamos refletir a respeito. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual Marta Batista e eu fazemos comentários a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, desta vez, estamos aqui dando continuidade ao capítulo 3º e vamos estudar nos programas desta semana os itens de 16 a 19. Seriam mundos regeneradores e depois a progressão dos mundos. Como eu disse, Marta Batista está aqui sempre conosco para fazer esse trabalho. Hoje não seria diferente. Certo, Marta? Certo, Tony. Olá. Vamos então prosseguir com esse estudo do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e vamos iniciar o item 16, cujo tema é Mundos Regeneradores. Então vamos lá, é uma mensagem de Santo Agostinho, chegou em Paris em 1862. E ele diz assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos, como vós, designados pelo Senhor para a expiação e as provas. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios que se podem chamar em regeneração. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada, ainda que ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes está destinada. Então, o que ele apresenta aqui para nós, né? Que os mundos regeneradores, no qual os espíritos estão se regenerando ou se restaurando, né? Evoluindo, progredindo, crescendo, é uma etapa posterior aos mundos de expiação e de provas. E nessa etapa, o espírito vai, como ele diz aqui, de reencarnação em reencarnação, ele vai ampliando, né, as faculdades da sua alma e vai caminhando cada vez mais para fazer o bem. E ele diz aqui, mas há as que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória de Deus. Então é importante que a gente entenda bem isso, porque, como ele diz aqui, a partir do momento que o espírito vai progredindo, vai caminhando, vai se desenvolvendo e ampliando as suas faculdades para fazer o bem, ele, com certeza, vai caminhar em direção ao progresso. Mas ele diz que, às vezes, há aqueles espíritos que sucumbem e não conseguem caminhar sempre firme nessa direção do progresso. E depois, lá no finalzinho, Santo Agostinho diz assim: porém, nesses mundos o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Então é importante que a gente entenda isso aqui. Se o homem não avançar, é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Ora, todo mundo vai se questionar, peraí, não é dito na doutrina? Kardec não afirma categoricamente que nenhum espírito pode retrogradar? E como é que ele está dizendo que o espírito não avançou e recuou? E ele pode recair nos mundos de expiação. Então, vamos entender isso. O espírito não retrograda.
quando ele volta para expiações e provas, na realidade, ele está não atrasando, não voltando, retrogradando. Ele está voltando para o patamar em que ele sempre esteve. Não era esse o patamar em que ele estava, de expiações e de provas? E se ele não avançou, se ele não ampliou as suas faculdades positivas, com certeza ele não avançou. Então, ele não paralisou e não retrogradou. Então é muito importante que a gente preste atenção no que está escrito. Não avançar é recuar, não no sentido de retrogradar. Não avançar é recuar, ou seja, é como se ele estivesse paralisado naquela etapa em que ele estava. Ele foi para os mundos, né? É que nem uma pessoa que está fazendo o último ano do ensino médio. Aí ele vai para a faculdade, passa para a faculdade, só que no primeiro ano da faculdade ele demonstra que ele não aprendeu absolutamente nada e que, na realidade, ele está no mesmo patamar do terceiro ano do ensino médio. Então, o que vai acontecer? Quando ele sair da faculdade, porque terá sido reprovado, ele está retrogradando? Não, ele apenas vai voltar para aquela etapa em que ele estava e que ele não conseguiu avançar. Certo? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Então, ele explica que o espírito, nesse mundo, né, é um mundo em que há uma tendência ao bem e, claro, que o espírito vai se despojar daquela predominância do mal através do seu livre-arbítrio e vai caminhar para desenvolver cada vez mais o bem. Então, esse espírito, não conseguindo, ele então volta para aquela etapa que ele estava. Mas ele não retrogradou. E ele segue dizendo, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Por isso é que Santo Agostinho nos recomenda que quando nós olharmos, né, para o céu, que ele chama poeticamente de abóbora celeste, que a gente olhe para o céu e peça a Deus inspiração, força e, sobretudo, inspiração para que a gente consiga avançar, não errando mais, ou errando o mínimo possível, para que a gente possa aspirar a mundos felizes, mundos ditosos. Então, na realidade, quando ele diz, né, isso, ele está nos dizendo, não é para você pedir para voltar para a Terra. Olha, que beleza, eu estou progredindo, então eu vou voltar para a Terra. Não, é para você aspirar a mundos melhores. É isso é muito importante entender. Mundos melhores. Então ele diz, por quê? Porque o mundo regenerador é o que fica na transição entre os de expiação e provas e os mundos felizes. Quer dizer, se você se esforçar, se você com certeza ampliar, tiver, né, a tendência de ampliar as suas faculdades dotadas para fazer o bem, no mundo de regeneração, você certamente vai avançar para mundos ditosos ou felizes. E ele segue, sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais vós sois escravos. Então ele diz claramente aqui que nós ainda no mundo de regeneração ainda estamos sujeitos às leis que regem a matéria. Porque o espírito ali estará reencarnado. Então, como ele fala em mundos transitórios, mas no sentido de em transição, e não os mundos transitórios que o Livro dos Espíritos fala, que são mundos para espíritos errantes. Nenhum espírito ali está reencarnado. Ele é um espírito errante que está ali numa transição para ganhar fôlego, para ganhar força das lutas que ele viveu naquele mundo anterior.
quando ele estava reencarnado. Então, o mundo transitório, que fala no Livro dos Espíritos, são mundos estéreis determinados para isso, para que o espírito passe por essa transição. E os mundos regeneradores, que ele fala que eles são mundos de transição, eles não são transitórios, eles são em transição, quer dizer, para a transição, é diferente. Então ele segue aqui. A humanidade, como o homem está sujeito às leis que regem a matéria, a humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais vós sois escravos. Quer dizer, então, aquelas paixões mais violentas, né, mais grosseiras, nós já ficamos livres, mas ainda somos regidos por leis que regem a matéria. Então ainda temos dificuldade, por isso que ele disse, não avançar e recuar, porque o espírito ainda vai sofrer muitas dificuldades para avançar. E ele pode cair, né, nessa tentação, porque o mal ainda está dentro dele. Ele ainda não superou. No mundo de regeneração, não há uma predominância do bem sobre o mal. Isso só nos mundos ditosos para frente. Então, com certeza, ele pode errar, sim. E ele pode usar o livre-arbítrio de forma inadequada, e quando ele perceber, ele cometeu erros graves, e aí não será mais compatível vibratoriamente para permanecer nesse mundo. Então a questão toda é essa, é tudo regido pelas leis. Vocês não, olha, eu estou me esforçando, né? Então podiam quebrar o galho os espíritos para mim, né? E me deixar ficar por aqui. Isso foi um errinho que eu cometi, não. São leis divinas, elas não podem ser ajustadas dessa maneira. Se você comete um erro denso, né, vibratoriamente denso, você vai entrar num padrão vibratório que não vai ser mais coerente com o padrão vibratório da grande maioria dos espíritos reencarnados nesse planeta de regeneração. E aí não será mais compatível, você não vai poder permanecer. Então é isso que a gente precisa entender. Tudo é subordinado às leis. Não há forma de você ajustar. Não, mas quem sabe, né, isso aqui não foi tão sério. Não tem isso. É de acordo com a lei divina. E ele segue. Neles não há mais o orgulho, que faz calar o coração, não há mais a inveja, que o tortura, o ódio, que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Olha que maravilha. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo suas leis. Quer dizer, então, já há um avanço considerável. Já é um mundo que, em comparação com o nosso, de expiações e de provas, é um paraíso, né? Já é algo maravilhoso. Porque já não há mais ódio, não há mais orgulho, não há mais aquilo, a inveja. Enfim, então, se não há mais esses mais violentos, com certeza a gente já está num orbe, numa vibração excelentemente melhor. O que falta para nós é seguirmos sempre em frente, fazendo o bem. E entendendo que fazer o bem é o nosso caminho para a felicidade. Aí sim. Agora, se você não conseguir errar e se deixar levar, né, pelo equívoco e fizer algo, porque lembre bem, fazer o mal, a gente diz assim, mas eu não fiz o mal. Se você não fizer o bem, você está fazendo mal. Porque a gente pensa que o mal é aquela coisa bem negativa, bem ruim. Não. Você deixou de fazer o bem por um momento, você está fazendo mal. E é isso que a gente tem que estar atento. E ele diz que a palavra amor está escrita em todas as frontes. Agora, quando você deixa de fazer o bem, você tirou essa palavra amor da tua fronte. Ela não é mais o teu guia, ela não é mais a tua orientação maior.
E é isso que a gente tem que estar atento. Todos reconhecem Deus, quer dizer, essa questão não há mais, não existe dúvida quanto a isso. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso guia, existe e não há mais dúvidas quanto a isso. E ir até Ele seguindo suas leis. Então, é o tempo todo indo em direção a Deus, fazendo o bem. E fazer o bem é seguir as leis divinas. Então, se você em algum momento não seguiu as leis divinas, você deixou de fazer o bem. E aí, consequentemente, você estará fazendo o mal. Nesses mundos, entretanto, ainda não há felicidade perfeita, mas há a aurora da felicidade, quer dizer, são os primeiros raios de felicidade que estão aí, nascendo, rompendo. Então já é algo considerável. Só não é a felicidade perfeita, aquela que, lógico, todos aspiramos. Neles, o homem ainda é carne, e por isso mesmo está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados. Quer dizer, nós ainda sofremos as vicissitudes de um mundo no qual o que rege é o corpo físico. Então, nós ainda estamos sujeitos à decomposição do corpo, né? Enfim, a todas essas agruras, né? E doenças também. Talvez não tão graves quanto as que nós temos aqui, mas ainda estaremos sujeitos a isso, porque o corpo é físico. E ele segue. Ainda há provas para sofrer, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Quer dizer, há provas a serem sofridas, mas não tem a angústia da expiação. Meu Deus, esse mundo já é algo maravilhoso. E é algo para você dizer assim, tem que fazer todo o esforço possível para melhorar, progredir e permanecer nessa reta aqui, que ela me levará aos mundos felizes. E ele segue. Comparados com a Terra, esses mundos são felizes, mais felizes, e muitos dentre vós ficariam satisfeitos de neles habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescença após uma cruel doença. O homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente houver destruído seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. Então, observem que aqui ainda é corpo físico, é reencarnação. Então, o corpo está sujeito às vicissitudes. E essa vicissitude é a vicissitude da morte, né, com a decomposição do corpo. E evidente, é claro que o corpo talvez seja, né, o perispírito um pouco mais sutil, porém nada ainda determinante que faça diferença e te tire a possibilidade de uma morte. Não, ainda há morte física. E então, que liberta a alma, planará sobre todos os horizontes, não mais com sentidos materiais e grosseiros, mas com os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Quer dizer, o espírito, né, depois que ele tiver várias reencarnações nessa etapa de regeneração, dali ele seguirá para os mundos felizes, ditosos, cujo perispírito é puro e celeste. Então, é a alegria, é a felicidade total, plena. E ele diz, né, ainda usa algo bem poético, dizendo que ele estará com o perispírito puro e celeste, aspirando emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade. Porém, nesses mundos o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente seu domínio. Não avançar é recuar,
como eu disse, não há ainda uma predominância do bem em detrimento do mal, e sim, ainda há o mal. Quer dizer, o espírito tem que lutar, se esforçar para seguir sempre no caminho do bem. Então, não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Então, um aluno que fez o primeiro ano, né, o primeiro ano ou semestre da faculdade, né, saiu do terceiro ano do ensino médio e não conseguiu passar, ele vai voltar para que ano? Para o terceiro ano do ensino médio. Mas ele está retrogradando? Não. Ele voltou para a etapa em que ele estava. Ele não conseguiu acompanhar a faculdade, a graduação. E é o que ele recomenda aqui, que o espírito preste atenção, porque ainda há o espírito no mal dentro dele. E ele diz, se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos caminhos dos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que um mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Quer dizer, é isso que o Espírito nos recomenda. Então, daqui nós temos não que querer reencarnar na terra, e sim ir para um mundo de regeneração para aspirar mundos mais felizes. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. É uma explicação bem didática, nos mostrando o caminho que ainda temos pela frente, né? Nos outros programas já falamos no que já passamos, agora está nos mostrando o que temos pela frente. Isso vai depender de nós mesmos acelerarmos um pouco o passo para alcançar, como diz aqui, o que nós façamos na noite, né? Pedir que um mundo desses regenerado nos abra as portas após passarmos por esse período na Terra. Então, que Santo Agostinho seja ouvido, né? É verdade. Nós estamos mesmo precisados. Mas nosso tempo já está se esgotando, então vamos ficando hoje por aqui. Muito boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.